Fala meu aluno, minha aluna do Knapse, tudo bem com você? Nessa aula a gente vai falar um pouquinho sobre um grupo de seres vivos mais simples ainda do que as bactérias. E é muito interessante a gente discutir um pouquinho sobre eles, né? Porque a gente vai falar sobre os vírus. E os vírus, eles não formam células. Então, se você olhar lá de novo a nossa aula sobre estruturas básicas das células, vocês vão ver que para a gente dizer que um sistema é uma célula, ele precisa ter membrana plasmática, hialoplasma, ribossomo e cromatina, pelo menos. O vírus ele tem uma estrutura diferente, dá uma olhada aí na imagem, olha só. Vocês percebem que eu fiz meio geométrico aqui, ó, mas ele tem uma cápsula, que eu vou chamar de cápsula por enquanto, né? É um envoltório proteico que a gente vai chamar de capsídeo. E no interior desse capsídeo, um material genético. Simples assim. Um capsídeo proteico e um material genético dentro. Isso já é um vírus. Então vocês estão vendo que é tipo uma caixinha contendo um material genético. Esse material genético pode ser DNA ou RNA. Tanto faz, mas nunca os dois. Ou DNA ou RNA. Então a gente tem um capsídeo com material genético. Então a gente não pode falar que isso é uma célula. Mas mesmo sem a gente falar que isso é uma célula, você tem que ter em mente que ele tem um material genético. E material genético é o que faz a gente chamar alguma coisa de ser vivo. Se ele tem um material genético, ele é capaz de gerar cópias de si mesmo. Ou seja, ele é capaz de se reproduzir. Isso é um ser vivo, independente de não ser formado por células. Então os vírus vão ser organismos acelulares. E não vão estar em nenhum dos outros reinos que a gente falou. Então a gente falou de 5 reinos e a gente pressupõe que para dividir esses reinos, o organismo seja celular. O vírus é acelular, então ele não vai estar em nenhum desses reinos, mas ainda assim é um ser vivo. E aí é bacana a gente pensar que, poxa, se ele não tem organelas, para que serve esse material genético dele? Porque em geral o material genético serve para sintetizar proteína. E essa síntese de proteína, né, num processo lá de transcrição, tradução, forma a proteína. Essa proteína vai ter uma função que vai controlar ali o metabolismo. Então o material genético controla o metabolismo através do controle desse metabolismo de síntese de proteínas. Se esse vírus não tem ribossomo, para que serve esse material genético? E aí que vem a questão bacana. O vírus ele precisa usar essa maquinaria biológica, ele precisa usar as organelas de uma outra célula, ou seja, de uma célula efetivamente. E aí ele vai atuar como um parasita. Então a gente diz que os vírus eles são parasitas intracelulares obrigatórios. E aí essa forma de parasitismo ela pode ocorrer de algumas formas. E a primeira e mais fundamental é o que a gente vai chamar de ciclo lítico, que eu coloquei aí um esqueminha para vocês para a gente ir acompanhando, para você entender do que a gente está falando. Dá uma olhada. Então, olha só, a gente tem aqui uma célula, tá certo? E o vírus. Esse vírus, ocasionalmente, ele vai vir aqui e vai encostar nessa célula. É importante a gente saber que não tem nenhum tipo de atração química, biológica entre o vírus e a célula. Esse encontro é meramente ocasional. Então, eles estão andando lá, bateu o vírus na célula. Bateu o vírus na célula, esse vírus vai injetar na célula o material genético dele. E agora esse material genético do vírus dentro da célula, ele encontra toda uma maquinaria biológica aqui dentro que permite que esse material genético coordene um metabolismo. Então o material genético viral vai começar a coordenar o metabolismo celular. Esse material genético viral coordenando o metabolismo celular vai fazer com que essa célula produza, ó lá, novas cópias do DNA viral, novas cópias do capsídeo viral e com isso novos vírus vão se formando no interior dessa célula. Então olha só, esse material genético que o vírus injetou dentro da célula coordena a formação de novos vírus usando as organelas da célula hospedeira. Então essa célula vai ser infectada e aí ela passa a trabalhar para o vírus. Conforme ela vai trabalhando para o vírus, ela vai produzindo mais vírus e mais vírus e mais vírus e mais vírus e mais vírus. Chega um momento em que a membrana dessa célula se rompe. Quando a membrana dessa célula se rompe, olha lá, ela libera várias cópias desse vírus.
Então perceba que a reprodução viral ela é muito eficiente. Apesar dele não conseguir fazer isso sozinho, ele ser um parasita intracelular obrigatório, é muito eficiente, porque um único vírus, utilizando uma única célula, gera várias e várias e várias cópias desse vírus. Esse é o ciclo lítico. Agora existe um outro ciclo aí de reprodução e infecção por esses vírus, que é o ciclo lisogênico. Ele é bem mais simples num primeiro momento e vocês vão ver por quê. Dá uma olhada aí na imagem, olha só. O esqueminha do encontro é a mesma coisa. Ó. Então a gente tem o vírus e a célula, que por acaso o vírus vem e bate na célula. Aí esse vírus vai injetar o material genético dele dentro da célula. Até aí, tudo bem, tudo igual. Só que o que acontece no ciclo lisogênico? E é aqui que as coisas divergem. O vírus pode ir ou para o ciclo lítico ou para o ciclo lisogênico. No ciclo lisogênico, esse material genético viral ele se incorpora ao material genético do hospedeiro. E aí vocês estão vendo aqui, ó, que como eu fiz essa bolinha sendo o material genético, é um material genético circular e sem núcleo. Então esse vírus está infectando uma bactéria. O que aconteceu então? O material genético do vírus se fundiu com o material genético dessa bactéria, com o material genético desse hospedeiro. E aí ele fica lá. Ele fica lá no material genético da bactéria ou no material genético das células suas aí. O material genético do vírus fica lá. Isso gera para esse material genético um certo tempo de latência. Ele fica lá, não gerando novos vírus. Mas, ao mesmo tempo em que ele está ali, ele começa a se misturar com o material genético do hospedeiro. Então, ele fica muito sujeito a mutações. Por isso que vírus, existem grandes variedades de vírus, né? Cada gripe que você pega é um vírus diferente. É um vírus influenza, que é o vírus causador da gripe, diferente, porque ele é muito suscetível a mutações. Então, esse material genético do vírus se incorpora no material genético da célula hospedeira e fica ali, sofrendo mutações, mas ainda sem gerar vírus. E aí, determinados estímulos ambientais, então temperatura, radiação, várias coisas ambientais, podem fazer com que esse material genético viral se desprenda do material genético da célula hospedeira e aí ele dê início àquele ciclo lítico. Então, o ciclo lisogênico acaba sendo como uma fase intermediária ao ciclo lítico ali, uma fase de latência, que pode ou não acontecer. Então, quando esse material genético do vírus entra na célula, por diversos fatores, ele vai ou para o ciclo lítico ou para o ciclo lisogênico. No ciclo lisogênico, ele fica naquele período de latência. No ciclo lítico, ele já vai produzindo novos vírus, usando a maquinaria biológica da célula, a célula se rompe, beleza. No lisogênico, aquele material genético fica ali guardado por um tempo, sofrendo mutações ali, junto com o material genético da célula hospedeira, tá bom? Vocês devem perceber que a gente está imaginando aqui um vírus de DNA. Vírus de RNA, muitas vezes, eles vão ter que, antes de gerar todo esse metabolismo, seja lítico ou seja lisogênico, converter o seu material genético de RNA em DNA, fazendo uma transcrição ao contrário, né? A transcrição normalmente é DNA para RNA. Alguns vírus vão fazer essa transcrição ao contrário, que vão ser os vírus que a gente vai chamar de retrovírus, que a gente vai ver melhor na nossa próxima aula, dando um exemplo muito importante, que é o vírus HIV. Então não perca a nossa próxima aula, que ela vai ser muito interessante, tá bom? Não esquece, então, de curtir a nossa página no Facebook, se inscrever aqui no nosso canal, deixar a sua opinião aqui nos comentários, compartilhar esse vídeo nas suas redes sociais. A gente se vê na próxima aula, um abraço e até lá!